Olá pessoal, mais uma vez juntos aqui no nosso encontro que a gente sempre tem e no canal Cientificamente. Obrigado pela sua participação, muito obrigado por você me acompanhar sempre e comentar e compartilhar a nossa primeira, até esqueci, me esqueci de falar isso, nossa primeira série que lançamos, né? Foi muito bom. Tivemos vídeos de 4 milhões, 5 milhões de visualização, tanto que hoje eu estou agradecendo você. A gente está prestando conta, mais ou menos, agora no final do ano, batemos 55 milhões de visualizações em toda a série, na primeira temporada nossa. E eu agradeço você, agradeço sua participação, seu interesse, sua interação com a gente. E hoje, para a gente caminhar um pouquinho mais, sempre te pedindo, gostou? Curta e compartilha, manda para amigos, discípulos, familiares, ajuda a gente aí a divulgar conhecimento, sabedoria, um bate-papo gostoso, um bate-papo que a gente sempre tira muito, a gente sempre tem o desejo de ajudar você, de trazer um pouco de luz, por qualquer pergunta, por qualquer que seja a sua caminhada, sempre tem uma área escura, né? Uma pergunta, gente, o que eu deveria fazer? Eu gosto que esse bate-papo seja uma luz para você se situar, para você se encontrar, para ajudar você a encontrar um caminho mais fácil, um caminho melhor, mais leve. Eu gosto muito da vida leve, a vida refrescante, a vida em paz, não é isso? Está aqui comigo hoje nosso querido Gustavo Ferreira, que vai trazer um pouco da sua experiência. Primeiro, esse homem é especialista, gente, em gatilhos. Primeiro o que me chamou a atenção foram os títulos. Olha o livro dele, o último que ele lançou, Gatilhos da Alma. Olha que show. Eu estou curiosíssimo para abrir e ler. E esse aqui foi desse ano, mas olha o que ele lançou antes, Gatilhos Mentais. Eu escrevi um livro, Gustavo, eu escrevi um livro chamado Mentes Devastadoras. É o oposto disso. Eu fui lá onde eu sei que também minha mente não foi fácil, especialmente na minha adolescência, pré-adolescência e um pouco na primeira fase da vida. Eu lutei muito com a mente rebelde, mas graças a Deus consegui vencer. Agora, esse gatilho mental eu amei. Parabéns, viu? Eu vou deixar que ele se apresente, inclusive dando o endereço das suas redes sociais, onde você está muito presente, muito conhecido, e depois a gente começa o bate-papo. Gustavo, as câmeras são suas. Legal. Então, gratidão enorme estar aqui, eu estou muito contente e é bacana dessa apresentação que tudo que você falou ressoa comigo. Uma vida em paz, uma vida leve. Que bom. E essa missão de levar uma luz, de dar esse caminho para as pessoas, faz muito parte do meu propósito. Porque as pessoas, hoje eu entendo, que elas não precisam de mais informação. Elas precisam de ajuda para trabalhar as informações que elas já têm. Perfeito. Aliás, nós estamos morrendo afogado em informações. Exato. E o pior, informações que você não sabe. As que são verdadeiras e as que são fakes. Sim. As que têm tecnicidade real, cientificidade, e as que são apenas para-choques de caminhão. Sabedoria de... Ciência de para-choques de caminhão. A gente não sabe discernir. Como é que faz? Gustavo, conta... Você tem MBA em projetos? Eu tenho MBA em gestão de projetos. Gestão de projetos, Isso. que eu acho que é um show, porque hoje muita gente não sabe nem fazer um projeto. Quer ter um sonho, mas seus sonhos não vão se cumprir se eles não virarem projetos. E se você tiver um projeto e não ter gestão desse projeto, aí ele vai morrer como projeto também. Exato, certo ou errado? Exato, correto. Então, às vezes a gente está muito preso no mundo das ideias, a gente tem o desejo de transformar o mundo, transformar a nossa própria vida, mas qual que é um elemento que falta muito para muitas pessoas? É o planejamento e a execução, e tem um outro componente também, que eu vejo que faz muita diferença na hora de executar esses projetos. As pessoas querem um milagre, acham que é uma bala de prata que vai resolver a solução, vai resolver o problema na vida delas, mas... Para você conseguir sucesso em qualquer parte da sua vida, você precisa de uma rotina. Uma rotina tijolinho por tijolinho. Exato. E depois esse tijolinho colocado no ombro vira um tijolão. Todo dia é horário ali, é aquela constância. A consistência, disciplina é que nem juros compostos, elas vão crescendo com o tempo. Joia, bom demais ouvir isso. Exato. Isso para mim é música no meu ouvido. Todo mundo quer. Você sabe que eu sou pastor também, sou bispo evangélico, né? Além de
da linha científica, eu tenho a minha principal linha aqui hoje, que é a linha da fé. E as pessoas vêm muito para a igreja com aquela fé, e eu falo, maravilha, só que o milagre de Deus nasce dentro de você. Exato. E depois ele é realizado através de você. Exato. Exato. Então, muitas vezes, às vezes a gente fala daquela lei da atração. Sim. Né, que também tá, sim. A lei da atração, para mim, e fé, essa fé que as pessoas têm, é muito próximo, é muito parecido. Mas o que eu sempre falo para muitas pessoas é, ok, cara, trabalha essa atração, trabalha essa fé verdadeira, essa fé que vem de dentro da alma, né? Mas trabalha. Isso aí. A gente está no mundo físico para trabalhar. Pronto. E o que te fez... qual foi o gatilho, vamos usar assim, para você escrever os 2 livros sobre gatilhos? Sim. O primeiro, que é o Gatilhos Mentais, eu escrevi ele em 2016, a primeira versão dele. Eu entrei no mundo do marketing entre 2012 e 2014. Por que você entrou? Porque antes disso eu tinha falido 3 empresas. Né? Então, a primeira empresa... Você bebeu 3 cálices amargos. Sim. Mas são... Mas foram aprendizagens profundas. Exato. Tudo isso eu vejo como lições Sim. que eu precisava passar para aprender, para chegar onde eu estou hoje. Sim. Né? Então, a primeira empresa, eu não tinha as habilidades para construir uma equipe, né, para eu conseguir realmente prover os serviços. Então, ficou muito em cima de mim, eu não conseguia dar conta, fiquei doente e realmente tive que voltar para São Paulo. Na época, eu morava em Florianópolis. A segunda empresa, eu junto com um amigo, nós queríamos fazer um projeto de ajudar as pessoas a terem uma gestão financeira melhor. Projeto maravilhoso, 1 ano investimento de trabalho e dinheiro. Eu investi R$63 mil e tive 4 vendas de R$50. Meu Deus, em 1 ano de energia e tempo focado nisso. Exato. Então aquilo lá acabou comigo. E aí eu entrei numa crise emocional. Aí você viu um sonho se enterrar. Exato. E aí, nesse momento, isso devia ser 2010, mais ou menos, eu me vi numa grande crise, né? Porque eu tinha 22 anos, mais ou menos, na época. E eu comecei a me questionar, mas o que eu vou fazer da minha vida? Então, comecei a estudar muito mais o lado da espiritualidade, fui para terapias alternativas também, parte de massagem, acupuntura. Sim. E aí... Eu falo que não é uma empresa oficial, mas eu conto como uma, porque eu tentei vender meu serviço como terapeuta de graça e ninguém comprava. É mesmo? Que coisa, Gustavo. E aí, na rede social ou pessoalmente? Nos dois, né? Nas ferramentas que tinha disponíveis na época. Mas nessa hora, para mim foi importante que eu percebi que, ok, eu preciso aprender a vender. E aí eu comecei a estudar o mundo do marketing. E aí eu conheci o mundo do marketing. Quer dizer que foi... a dor que abriu, que foi uma chave ou um gatilho para você fazer a pergunta certa. Exato. Como vender. Exato. O conteúdo estava lá, mas o processo da venda que não estava. Exato. E aí, para onde você foi? Então, e aí, nessa época, eu conheci o mundo do marketing digital, eu conheci o copywriting, que é a parte da escrita persuasiva. Sim. E quando eu conheci o mundo do copywriting, para mim, foi o que começou a fazer sentido. E eu realmente comecei a entender o que leva as pessoas a tomarem as decisões de compra. Perfeito. Quais são os desejos delas, quais são os motivadores, por que alguém vai escolher um produto A ou um produto B, por que alguém vai querer escolher o meu produto ou o meu trabalho comparando com uma outra pessoa. Então, eu comecei a entender o que levava essas decisões de compra. E aí... Estou falando agora de 2015, 2016. Copywriting, gatilhos mentais, era um tema muito novo na época. E como eu estava falando sobre isso, principalmente por e-mail na época, as pessoas começaram a pedir, Gustavo, fala mais, ensina mais. E aí surgiu o Gatilhos Mentais escrito. Era e-book na época. E você vendeu bem? Sim. Hoje já bateu 300 mil cópias vendidas. Uau, parabéns, isso é muita coisa. Gente, eu trabalho com livros no Brasil, conheço o mercado na palma da minha mão, viu? Conheço o que é real e o que é fictício, o que é só marketing, merchandise. Parabéns, maravilhoso. Obrigado. Bom, e hoje você, e aí, como é que você entrou na rede social? Por quê? Não, eu entrei na rede social e vou falar de Instagram especificamente, sim. Agora em 2024. Só agora, nesse ano? Sim. Então, eu gosto de usar isso como referência porque hoje muitas pessoas acreditam que você só consegue sucesso como um empreendedor se você estiver na rede social. Então, eu uso isso como uma prova para falar, você não precisa
necessariamente da rede social para você ter sucesso. Boa. Se você... Cara, isso é ouro que você está falando. Você está mexendo num vespeiro. Peraí, vai devagar nesse negócio. Você explica isso aí direitinho. Você soltou uma bomba aqui agora, uma granada. Explica de novo aí, vai lá. A grande questão é, se você tem um produto ou um serviço que consegue resolver o problema na vida de alguém, você pode vender pessoalmente, você pode bater na porta das pessoas, você pode usar a rede social para vender também, mas a grande questão é, se você tem um problema, você consegue mostrar para as pessoas que esse problema existe na vida delas, que sua solução é melhor, você consegue vender. Sim. A rede social pode ser um potencializador para a sua mensagem não ficar restrita apenas num grupo, no seu grupo local. Na bolha. Exato. Então, na sua bolha, você exato. sai. Então, a sua proposta é que a rede social não alimente a bolha, mas que ela saia da sua bolha. Porque a sua bolha natural você já tem. Sim. Boa. Excelente conceituação. Sim. Então, muitas vezes me perguntam, Gustavo, eu quero começar a empreender. Né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um produto, tenho um serviço, quero começar. O que você recomenda? Eu sempre falo, encontre 10 pessoas que vão pagar R$50 para ter esse problema resolvido na vida delas. Uhum. Por que 10 pessoas e R$50? Isso é um processo de validação a gente fala product market fit, para ver se o seu produto, se ele está aderente ao que o mercado realmente quer. Perfeito. E você aprendendo a vender, eu particularmente prefiro fazer essa abordagem direta de venda, mas pode ser pelo seu próprio Instagram, se você tiver, por exemplo, se você já tiver uma audiência. Mas a grande questão é, a partir do momento que você entende o que leva as pessoas a comprarem o seu produto, então você pode começar a construir mensagens na sua rede social, por exemplo, que vão conectar com a dor que essas pessoas têm na vida delas. Maravilha. E aí você já tem um caminho validado de venda, então você não precisa adivinhar como vende, você já fez dinheiro, inclusive. Caramba, show. Ô, Gustavo, maravilhoso. Você dá essa assessoria? Você falou, algumas pessoas me procuram, como faz? Quais são os seus produtos? Não gosto de falar nesse título, não, mas vamos usar isso mesmo. Quais são os seus produtos nas redes sociais? O que você hoje faz, interage? Como é que você se propõe a ajudar as pessoas, os empreendedores? Porque, pelo que eu entendo, o seu nicho é ajudar empreendedor. Sim. É despertar empreendedorismo. Exato. Hoje, qual a missão que eu assumi, né, nesse ano de 2024 e vou continuar pelos próximos anos? Eu vou voltar a produzir muito conteúdo, como tenho produzido ultimamente, para entregar todo o ouro que eu tenho estará aberto nas minhas redes sociais. Beleza. Por quê? E tem pessoas que querem, eu quero uma consultoria com você. Tem um livro que eu escrevi recentemente, chama Cartas de Ouro para Empreendedores. Então Cartas de Ouro tem porque o Cartas de Ouro posso é falar a minha de coração? Consultoria. É a sua? Quando eu vi Cartas de Ouro, eu não me interessei. Sim. Porque eu só vi Cartas de Ouro, eu não vi o restante do título. Sim. Agora, com essa... Para empreendedor, eu vou atrás agora. Porque eu só tinha visto Carta de Ouro, eu pensei, será que é alguma coisa sobre relacionamento, prioritários, etc? Sim. Então, Carta de Ouro para Empreendedores é o que eu faria na sua empresa, todas as análises, questionamentos que eu faria, estão todos nesse livro. Meu Deus. Então, sim, para qualquer empreendedor que quer entender como eu penso, como ele pode encontrar esses gatilhos de crescimento, de estruturação da sua empresa, Cartas de Ouro para Empreendedores é o melhor livro com todo o breakdown, né? Toda a minha maneira de pensar está nesse livro. Cara, show. Então, isso já liberou? Já está no mercado? Já está no mercado, está vendendo muito bem. Na Amazon, né? Onde for, acha. Isso. Okay. Na Amazon, em livrarias em todo o Brasil. E o que você está focando lá na rede social que fez sucesso? Que chamou pelo menos a nossa atenção. Sim. O principal, a mensagem principal que eu tenho trago é exatamente a questão da comunicação. Não é nem engraçado, não é nem tanto gatilhos mentais. Uhum. Né? Mas quando a gente fala de comunicação humana. Porque o que é uma venda? Né? Falando desse aspecto de vender. A venda é uma pessoa se comunicando com outra pessoa. Então, sempre que eu trago assuntos que eu falo, como você consegue se comunicar melhor, se expressar melhor e também você começa a estruturar a sua mensagem de vendas de uma forma mais direcionada, são os conteúdos que geralmente mais fazem sucesso. Eu também tenho criado vários conteúdos ligados à mentalidade de sucesso. Uhum. Então, como a gente comentou, né, você tem uma rotina de sucesso. É um dos vídeos que foi muito bem vistos.
recentemente. Rotina de sucesso. Isso. Show, Eu tenho feito bastante vídeo sobre mentalidade também. E isso tem ajudado muita gente a ter esses insights, ter percepções diferentes. Então, por exemplo, eu como tenho dado muito palestra, tenho ido em podcasts também, então eu consigo fazer vários cortes, né? E um tema muito legal por exemplo, o que eu falei recente, eu não tenho problema na minha empresa. Não existe problema. Porque para cada desafio que aparece, as pessoas responsáveis, elas têm que me trazer 3 possíveis soluções. Uhum. E a própria equipe, ela me apresenta qual que é a melhor solução, o que eles acreditam que é a melhor solução. Então, eu consigo resolver uma série de questões na minha empresa através dessa mentalidade que a gente chama de 1-3-1. 1-3-1. Show. Um problema, né, que eu chamo de desafio. Então, um desafio, 3 possíveis soluções e o que você recomenda que faça. Um fechamento lá, o resultado. Exato. Que coisa boa. E você tem curso ou não? Curso online? Não, hoje ainda não. No momento não. Seus vídeos estão no Instagram? Estão todos no Instagram. Os cortes também vão pro YouTube, no Shorts. Tem alguns vídeos de 5, 10 minutos também que a gente corta também. Então, mas a maioria no Instagram, no @sougustavoferreira, você encontra a maior parte do material. E @sougustavoferreira. Isso. Tem algum subtítulo? Não, só isso? Não, é só isso. É só isso. Ok. Nada de empreendimento, empreendedorismo, nada disso? Não, para achar, @sougustavoferreira, tem tudo. Beleza, muito interessante, muito válido. E vocês, como é que você está vendo o Brasil daqui para frente? Onde você vai colocar a sua energia? Você acabou de falar, eu vou dar todo o meu ouro nos próximos anos. E explica um pouquinho melhor quais serão essas próximas etapas na sua empresa e na sua visão. Aí só explicando, né, para quem está escutando aqui entender, é que como o Gustavo vive a vida de empreendedor. Eu atuo com uma agência internacional de tráfego e eu tenho minha própria agência internacional. Então, o foco da minha energia de trabalho está mais direcionado para esses projetos. Né? Então, isso aqui tudo já está em outras línguas? Está em processo de tradução. Ok. Então, eu vou começar a me posicionar lá fora a partir de agora também. Okay. Mas, então, como eu já tenho esse meu ganha-pão, né, de fato, estruturado dessa forma, então, aqui no Brasil, o que eu decidi? Eu decidi que eu vou levar minha mensagem para o maior número possível de pessoas. Ok. E aí, trazendo todos esses conceitos, não só do gatilhos mentais, né, mas também trazendo a parte do empreendedorismo, mentalidade, e trazer essa questão, esse propósito do gatilhos da alma. Então, o que eu quero é realmente ajudar as pessoas a encontrarem sua alma, encontrarem o seu propósito. E se você tem essa fagulha, essa chama de empreender, mesmo que seja na própria empresa que você trabalha, então eu também quero ajudar ferramentas, quero te dar essa possibilidade de você poder empreender dentro da sua própria vida. Se você é um vendedor, eu quero te ajudar a vender mais. Se você trabalha, não importa se você constrói um foguete, se você está limpando uma casa. Vendendo pipoca. Exato. Então, eu quero que você esteja em contato com a sua alma, que você viva em paz. Perfeito. Show. Muito bom, muito rico, muito significativo e extremamente atual, porque é o que nós temos um exército hoje de pessoas jovens que estão ansiosos para serem empreendedores, mas eles estão perdidos na selva das redes sociais, do YouTube, porque é coisa demais. Sim. E ali você não sabe nem por onde começar, não sabe nem... O que você diria, por exemplo, para um menino que só tem um desejo, só tem no coração, a vontade, como você tinha? Ou às vezes um cara de 20 e poucos anos que faliu, que perdeu a empresinha que tinha, e com isso perdeu o sonho. Ponha isso em alguns passos, pelo menos 3, 4 passos, de maneira didática, para o nosso povo, porque tem muita gente nos assistindo agora, nesse momento. Eu sei porque eu conheço meu pessoal, e eles estão com esse anseio de encontrar esse mapa, essa rota. Sim. Olha, para todo mundo que... Eu vou dar essa resposta direcionada para as pessoas que estão no começo. Ok. Tá? Que tem só o desejo. Isso, que estão nessa fase do desejo. A primeira coisa que eu sempre recomendo é ir para um aspecto de mentalidade e de espiritualidade ao mesmo tempo. Okay. Então,
não importa a sua fé. Não importa se você é cristão, não importa se você é budista, judeu, umbandista, não importa. A fé da forma como você se conecta. Faz uma introspecção, vai para dentro de você, aí cada um tem a sua forma de meditar, de orar, e procura encontrar dentro de você qual que é o desejo da sua alma, que a gente fala muito da missão espiritual. Então, faz essa introspecção. Qual que é a missão da minha alma? O que eu vim realizar nesse mundo? Então, para mim, tudo começa daí. Sim, sim. Porque, por exemplo, vamos supor que a sua missão espiritual, né, isso só você vai poder dizer, né, que a sua missão espiritual seja ligada à saúde, ajudar as pessoas no aspecto de saúde, por exemplo. Né? E você decide ir para um caminho totalmente oposto. Você vai encontrar bloqueios. Então, primeiro passo, tenta encontrar onde você realmente acredita que é o seu caminho. É um trabalho que você vai conseguir, sim, em um instante resolver? Não, é um trabalho da sua vida inteira. Mas primeiro se encontra, olha para dentro de si. Tenta encontrar, sentir o que sua alma realmente quer que você realize. Então, passando nessa parte de introspecção, que é muito importante você fazer isso no mínimo uma vez por ano, então aproveita o ano novo para isso, né? Para fazer essa reflexão. É o período do ano perfeito. Exato. Então, para o judaísmo, desculpa, o início do ano chama Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano. Sim. E por que Deus, na administração do universo, orientou seu povo a separar o início do ano, o início do primeiro mês do ano, para, antes de fechar o ano anterior, fazer o dia do perdão, Yom Kippur, para você não trazer nada ruim de um ano para o outro. Tudo aquilo que aconteceu de ruim, tudo aquilo que é energia escura, resolve aí. Exato. Passa a página e depois você entra limpo, né? Exato. E o cabeça do ano é o tempo profético, onde você vai olhar para frente, onde você vai acolher tudo, porque também coincide com uma outra festa, chamada Festa das Colheitas ou das Cabanas. Então, aí você olha para o futuro desse ano. Então, tem toda uma sabedoria nisso. Tudo que o Gustavo está falando, pessoal, é muito sério. Coloque isso na prática da sua vida que você não vai se arrepender. Você vai agradecer muito. Perdão, eu te interrompi. Não, fica tranquilo. Você está falando a minha língua. Sim. Então, e depois, para onde vai? Então, a partir do momento que você tem encontrou esse desejo, mesmo que ainda não esteja tão claro, define um objetivo. Qual que é uma grande armadilha, e sim, principalmente jovens, mas muitas pessoas também, qual que é uma grande armadilha que acontece? Coloca um objetivo e tenta 1, 2, 3 vezes e não dá certo e desvia do caminho. Sim. Então, a partir do momento que você definiu um objetivo, foca nesse objetivo. Então, a minha metodologia, na verdade, foca até você conseguir sucesso. Insiste. Exato. Na linguagem de hoje, maceta, até dá. Então, por exemplo, se você tem um projeto, você tem uma ideia, você não sabe se ela vai dar certo. Eu gosto de trabalhar em um período de 3 meses. Então, vamos supor, eu quero ver se existe demanda no mercado para uma solução de saúde, por exemplo. Ok. Você precisa ter o meio para entregar essa solução, ok? Aí a questão do empreendedor em si, né? Então, foca 3 meses fazendo o seu melhor para vender essa solução. Correto. Né? E ver se realmente, se a gente fala se ela tem pernas, né? Então, se ela tem corpo, é suficiente para você investir. Ela caminhar a partir dali sozinha. Se você se comprometeu com uma rotina de sucesso, então, por exemplo, você não tem controle se você vai fazer 1000 vendas em um ano. Okay? Mas você tem controle que você pode entrar em contato com 10 pessoas todos os dias. Então, defina a sua rotina de sucesso durante esses 3 meses, né, falando de uma pessoa que está começando, para você conseguir vender o seu produto. Se você falar todos os dias com 10 pessoas potencialmente interessadas no seu produto ou no seu serviço, existe uma possibilidade muito grande de que você vai conseguir sucesso. E nisso, nesse quesito,
é válido tanto falar pessoalmente quanto falar por mensagem. Sim, Chegou, sim. chegou em 10 pessoas que potencialmente estariam interessadas Isso, no seu produto. Isso. Aí nessa hora a rede social ajuda. Né? Entendi. Porque se a gente fala de 3 meses, né? Se eu falar com 10 pessoas todos os dias, se você tiver 900 amigos para falar, você está bem. Sim. Então, nessa hora, a rede social realmente ajuda para você atrair pessoas potencialmente interessadas no seu Sim, tema. sim. Então, voltando lá nos passos, né? Então, primeiro você encontra realmente qual é o seu caminho, faz essa introspecção. Definir um objetivo, define esse tempo de 3 meses para você realmente ver se esse projeto, se ele realmente vai pegar tração. E terceiro passo, define a sua rotina de sucesso. E principalmente, de novo, você não tem controle da quantidade de vendas. Uhum. Você tem controle sobre a quantidade de ofertas que você faz, de conversas que você abre. Perfeito. Né? E, por último, o quarto passo, nesses 3 meses, imaginando uma situação como essa, eu acredito que você vai vender. Você vai conseguir atingir o seu objetivo. Né? Todos os dias, falando com 10 pessoas, você vai conseguir vender. Mas tem uma variável que aí demanda muita humildade. Você vai encontrar falhas no seu processo. Você vai ver que você, às vezes, tem dificuldade justamente em vender, tem dificuldade na hora de fazer a oferta, tem dificuldade no seu marketing, por exemplo, você tem dificuldade operacional até na hora de entregar o seu produto. Então, nessa hora, e foi por isso que eu falei minha primeira empresa. Eu não tive a humildade para reconhecer que eu não tinha as habilidades que eu precisava para alcançar o sucesso. Certo. Então, na hora que apareceu os gaps, eu não sabia como resolver. Exato. Eu nem percebia que tinha gap. Isso que era o pior. Então, eu não sabia que eu não sabia fazer o que eu precisava fazer. Então, o quarto passo vou chamar de humildade. Você olhar para a situação e ver, ok, essas habilidades realmente eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Agora, aí, vamos ser realistas, porque isso já aconteceu comigo também. Passou 3 meses, você não, assim, você fez o melhor que você pôde, o projeto não saiu do lugar, querido. Ele não ganhou pernas próprias. Possivelmente é o momento de você ir para tentar outra coisa. Entendi. Então, também não é para ficar dando murro em ponta de faca. Entendi. Então, essa é a recomendação que eu dou para quem está nesse momento de desejo, né? E realmente quer explorar. E eu acho é importante isso porque eu acredito que se você tem esse desejo, né, você é capaz de realizar. Entendi. E se é da alma, está alinhado com a sua alma, querido, tudo vai dar certo. Vai dar certo. Você acredita que vai dar certo. Show, muito bom ouvir isso. Você que está empreendendo, está iniciando, querendo começar, não sabe, já falhou uma, falhou duas. Olha que aula, olha que show de informação nítida, transparente, direta, e de uma pessoa que encontrou o caminho, né? Que falhou algumas vezes, mas insistiu até achar o caminho. E hoje está aqui de peito aberto, dizendo, eu quero dar meu ouro, eu quero dar o meu melhor que eu tenho, que eu descobri, especialmente para o povo brasileiro. Isso é maravilhoso, realmente isso não tem preço. Não tem preço. Show. Mais uma vez, Gustavo, eu queria que você pudesse explicar, né? Você hoje pode se considerar um case de sucesso no marketing, inclusive digital. Sim. Digital, que é o mais importante. Porque hoje todo mundo fala marketing digital. Estou levando meus produtos para o marketing digital, vendo no presencial, no físico, mas quero ir para o marketing digital. Como é que está, na sua percepção, a venda disso aqui, ó, o físico e o e-book, que muitas vezes a pessoa compra, baixa e lê pela telinha. Na sua percepção, você é um cientista de dados, de números, eu já percebi isso. Sim. Como é que você pode falar, o que você poderia dizer desse mercado, do físico e do digital? Vão conviver a longo tempo ainda juntos ou não? Sim. Como é que está hoje a paridade, o percentual de cada um? Olha, em média, eu estava vendo esses números há umas 2 semanas para ver a quantidade de vendas do físico e do digital. Os livros físicos, eles correspondem a 80% a 90% ainda das vendas. 80%, 90%? Sim.
Sim. E a venda principal não são em lojas físicas hoje. Tudo é... A maioria é pela Amazon. Amazon. A maioria é pela Amazon, mas também tem... Os nossos livros também Sim. são. Então, a loja física, ela ajuda, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão viajando, vêm numa livraria, acabam comprando, mas o grosso da venda mesmo acaba acontecendo pela Amazon, às vezes Mercado Livre também, mas a venda mesmo é mais de exemplares físicos. Porque eu, por exemplo, tenho dificuldade de baixar um livro e ler no meu celular. Sim. Até pelo tanto que eu fico... Meu olho machuca, ficar lendo muito. Sim. Passar a vista, olhar 2, 3 vezes por dia rapidamente seu Instagram, dar uma olhadinha suas redes sociais ali, né, ou no WhatsApp, responder o que é urgente. Legal. Agora, ficar lendo um livro machuca muito fisicamente. Não é tão simples. Sim. Uma coisa que me ajudou bastante, eu ganhei aquele aparelho do Kindle. Então, no Kindle eu consigo ler um pouco melhor. Melhor, ele é mais agradável. Então, para mim, tem facilitado essa leitura, Sim. que eu consigo comprar mais livros, inclusive, e eu consigo ler. E tem uma vantagem, é portátil. Sim. Então, fui viajar... Você pode enfiar 500 Fui viajar ontem, eu li umas 50, 100 páginas de um livro, né, enquanto eu estava na sala de espera. Então, tem essa vantagem. O Kindle você põe numa mochila, um negocinho, um tablet pequenininho, pequenininho que vai embora. Mas ainda assim, o livro físico, ele faz diferença. Então, tem muita gente que gosta de fazer anotações, de fazer marcações, e até pensando num aspecto de absorção de informação, com um livro físico, você fazendo anotação, marcando, isso ajuda você a absorver melhor as informações. Então, como eu tenho lido muito pelo Kindle hoje, o que eu procuro fazer? Tudo que eu estou lendo, eu procuro ensinar para alguém de alguma forma. Sim. Porque então, aí eu uso a rede social. Então, quase sempre, quando eu estou lendo algum livro, você já está imediatamente... Eu já estou procurando compartilhar isso na rede social também, porque ele me ajuda a organizar melhor as informações para poder levar isso para frente também. Muito bom, muito inteligente, muito bom. Bom, Gustavo, eu te agradeço demais a sua passagem por aqui, esse compartilhamento, trazer seus livros para a gente ver e conhecer, abrir para o nosso público, entrar em contato e seus conceitos, suas ideias, muito, muito organizadas. Felizes demais os títulos que você está usando. Acho que foi uma inspiração mesmo para a sua vida e que pode ajudar muita gente. Você, amigo, que está nos ouvindo, esse bate-papo, nos acompanhando aí, mais uma vez, passe para frente, curta direitinho esse vídeo aí e compartilhe. Olha a riqueza de um bate-papo, de um conhecimento desse. Para quem está buscando um caminho, para quem quer encontrar uma saída, um caminho na sua vida. Então, eu queria que você pudesse despedir da gente aqui, do nosso podcast, da nossa audiência, e também você pudesse deixar aí eu vou usar uma linguagem pesada, mas você vai entender, uma profecia sobre o futuro. Para onde nós estamos caminhando? Para que você acha que nós deveríamos colocar energia, esforços que vai ser compensado no futuro ou não? Porque está chegando a inteligência artificial. Sim. Isso é um ingrediente que pesa, especialmente no quesito conteúdos. Sim. Porque isso tem peso na balança. O que você acha de futuro? Porque todo mundo que é empreendedor vai trabalhar com conteúdo, vai trabalhar com um produto. E até que ponto que isso tende a destruir todo o esforço e energia humana e passar totalmente para máquinas? E aí nós vamos fazer o quê? Sim. Olha, então, primeiro, vou agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Estou muito contente. É uma honra enorme. E compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, né, com esse público maravilhoso. E falando sobre o futuro, eu vou trazer duas abordagens. Tá? Então, primeiro eu vou falar da abordagem espiritual. O mundo, a gente olha, está acontecendo uma série de questões estranhas, né, para não usar outras palavras. Sim. E muitas vezes eu me pergunto, o que está acontecendo? Por que o mundo está desse jeito? Mas todas essas crises que a gente vê acontecendo ao nosso redor, existe um conceito que dentro da minha vivência espiritual chama de luz.
A gente pode chamar da energia divina. Sim. Querendo entrar na consciência das pessoas. Sim. E essa luz, ela está tentando entrar. Mas as pessoas, a gente ainda tem muitos bloqueios que impedem essa luz, a gente se conectar com a nossa alma, de se conectar com essa consciência divina. Então, então, a luz está tentando entrar e não consegue. Então, isso começa a gerar esse monte de crises no mundo. Mas, todos esses eventos de crise são eventos que estão levando a humanidade para fazer a sua correção. Eu estou falando isso porque existe um padrão de pensamento de vitimização. Perfeito. A culpa é do governo. A culpa é do outro. A culpa é do meu chefe. É o meu marido, minha esposa que não presta. A culpa é do mercado. Isso. A culpa é do Mark Zuckerberg que aumentou o preço do anúncio. A gente sempre joga para o outro. Exato. Então, eu já vou chegar na inteligência artificial. Né? Mas como que a gente consegue sair dessas crises? Assumindo a consciência da autorresponsabilização. E eu falo disso direto nesse livro Gatilhos da Alma. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, o mundo começa a mudar. Porque eu saio da posição da consciência de vítima, eu me torno responsável, eu me torno co-criador da minha realidade. Isso é quântico. Exato. Cocriação. Exato. Prêmio Nobel, de um italiano, Gianni 1977, 80, perdão, gente, deu uma 87 ou 77. Gianni Pragodini, Prêmio Nobel. Com essa frase, lógico que atrás disso tem uma matemática desse tamanho, mas nós somos co-criadores do universo. Exato. Então, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, nós podemos transformar a nossa vida, podemos transformar a nossa realidade. Então, acontecer alguma coisa ruim, não importa qual seja, assume a responsabilidade. Você também é responsável por isso, ainda que seja de forma inconsciente. Perfeito. E então essa é a consciência-chave para a gente viver essa vida em paz, em contato com a alma e poder viver uma vida próspera, saudável e feliz. É isso que eu acredito. Agora, falando do futuro, né, essa questão da inteligência artificial, nós não podemos transformar a inteligência artificial em um novo Deus. Perfeito. A inteligência artificial é uma ferramenta. Eu uso todo dia. Sim. Mas eu uso a inteligência artificial. Não é ela que te usa. Não é ela que me usa. Então, como eu vejo o futuro? Se você souber quem você é, fazer esse trabalho de autorresponsabilização, estar centrado em quem você realmente é, e você ser humano, aí falando de rede social, se você se expressar de forma humana, se conectar com as pessoas, você sempre estará à frente de qualquer máquina. Há empregos que podem ser substituídos por inteligência artificial? Sim. Vai causar esse caos social que todo mundo está falando? Eu não acredito. Porque vão surgir outras oportunidades de trabalho. Sim. Elas migram, mas não desaparecem. Né? Exato. Então, cada vez mais, como que eu vejo o sucesso, falando de marketing, vendas, empresas, quanto mais humana e autêntica for a sua comunicação, mais você vai se conectar com as pessoas, mais você vai prosperar. E você pode usar a inteligência artificial para te ajudar. Então, só dando um exemplo, uma parte do meu conteúdo em inglês que eu vou passar a produzir, eu vou usar um clone meu de IA. Para me ajudar a produzir alguns conteúdos. Sim. Eu vou gravar também, mas alguns conteúdos eu vou usar das ferramentas que eu tenho à disposição. Por que não? Exato. A gente usa ciência em tudo e vamos deixar de lado esse ponto que é tão importante, comunicar em outros idiomas? Exato. Então, utilize a IA como uma forma de potencializar o seu potencial. E você fazendo isso, você sempre estará à frente. Mas você precisa assumir a responsabilidade. Se você quiser ser um profissional meia boca, sorry. Não vai ter lugar. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Gustavo, querido. E nos despedimos. E você que está com a gente, nos acompanhando, mais uma vez, compartilhe. Primeiro curta, depois compartilhe o vídeo aí. Manda para frente. E tá aí o professor Gustavo disponível para ajudar, para estender a mão, para ser um caminho, uma luz
para você, amigo, que quer encontrar a sua trajetória na busca do seu propósito pleno. Um abraço, fica com Deus. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Amém.